Rodoviários decidem pelo fim da greve. Eles aceitaram a proposta de aumento de 8%, mas durante todo o dia o capixaba sofreu com a redução da frota. Segurança é suspeito de tramar assalto a pastor. A vítima teve mais de R$20 mil do dízimo roubados em uma agência bancária. O acusado era considerado de confiança. Criança de 1 ano e 3 meses bebe um tipo de soda para limpar ferrugem de carro. O produto estava num vasilhame de suco. Mais 3 integrantes da quadrilha de tráfico de armas e drogas são detidos. 27 tabletes de maconha foram encontrados com eles. Mistérios que intrigam a polícia. 80 pessoas desaparecem por mês na Grande Vitória. Menina morre depois de cair da varanda de casa. O drama na saúde pública. Idoso da Serra sofre à espera de internação hospitalar. A saúde está cada vez pior. Tatuador é preso com maconha e LSD no sul do estado. A droga seria vendida no estúdio onde ele trabalhava. E deu a louca na porta do DPJ. Mulher tem crise depois do fim do relacionamento. O ex-namorado disse que foi agredido. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Termina a greve de ônibus. Rodoviários e patrões entraram num acordo e amanhã os coletivos voltam a circular normalmente. Hoje o dia do capixaba começou complicado. Poucos ônibus circularam. A tarde foi de trânsito tranquilo em Vitória. Muitos coletivos circularam praticamente vazios. Nos pontos de ônibus, poucos passageiros. Por causa da greve dos rodoviários, muita gente planejou a volta para casa sem precisar usar o transporte coletivo. A Ceturb informou que a circulação de 40% da frota, determinada pela Justiça para o horário de 9 e 5 da tarde, foi atendida. Já no período de 7h30 às 9 da manhã, apenas 55% da frota circulou, contrariando a ordem de 70% imposta pela Justiça. A categoria aceitou o reajuste de 8% no salário e R$ 2,00 no ticket alimentação. Os motoristas dos seletivos terão aumento de 10% por acumularem a função de cobrador. O impasse está no plano de saúde. A categoria não aceitou arcar com 100% da mensalidade e levará a questão à Justiça. A greve dos rodoviários começou na meia-noite desta segunda-feira. Pela manhã, a população teve problemas em alguns terminais. No de Itaparica, Dona Maria conseguiu embarcar depois de 3 horas. O ônibus previsto para as 4h30 da manhã saiu às 8 horas. Como é que fica a situação do trabalhador, né? O direito de ir e vir não existe para a gente que dependemos do transporte. A Polícia Militar marcou presença nos terminais para inibir possíveis confusões, mas poucos passageiros arriscaram ir para os terminais. Muitos ônibus saíram vazios. Bom, então é isso. Amanhã tudo volta ao normal. 100% da frota de ônibus nas ruas. Criança de 1 ano e 3 meses bebe produto para limpar ferrugem de carros. A soda estava em um vasilhame de suco. O pequeno Nicolas está internado. O bebê de 1 ano e 3 meses está internado desde sexta-feira no Hospital Infantil de Vitória. Nicolas Souza Soares precisou ser socorrido às pressas após ingerir um tipo de soda utilizada para limpar ferrugem de veículos. A soda estava dentro de uma garrafa de suco. Pensando que de fato era suco, a irmã mais velha de Nicolas encheu um copo para ela e outro para ele. No momento em que aproximou o copo da boca para ingerir a bebida, a menina percebeu um cheiro estranho, mas não conseguiu evitar que Nicolas engolisse o produto. Neste vídeo, registrado pela família de Nicolas, podemos ver que ele divide o mesmo quarto com várias outras crianças. Segundo Adriana, pacientes com doenças contagiosas. A mãe faz um apelo. Ela precisa de um leito para que o filho comece o tratamento de forma adequada. Ela tem medo que o pior aconteça. Porque senão o esôfago dele pode fechar. Eu necessito desse leito. Coisas que o hospital infantil não está me favorecendo. Segundo eles, não tem leito, mas tem que ter. Meu filho vai pagar porque não tem leito, um hospital tão grande. Seu filho corre risco de vida, o médico? Meu filho praticamente corre risco, porque ele falou que se eu amamentar, pode perfurar o estômago dele e fazer uma operação com urgência. Ia acontecer coisa pior.
Tadinho, hein? Em nota, o Hospital Infantil disse que a criança está recebendo o tratamento adequado e passou por todos os procedimentos. Será feita alimentação especial durante os próximos dias. Novos integrantes da quadrilha de tráfico de armas e drogas são detidos. As informações que chegaram à polícia foram precisas e, através delas, 3 pessoas acabaram presas. 2 homens em um carro transportavam uma pistola 9mm com numeração raspada e de fabricação turca. Já no segundo veículo, a polícia encontrou 27 tabletes de maconha e um tablete de pasta base de cocaína. O material, vindo do Rio de Janeiro, seria entregue a Luiz Carlos Soares dos Santos, o NEM, criminoso apontado como um dos líderes de uma grande organização criminosa que atua no Espírito Santo. Os policiais conseguiram abordá-los com o apoio da Polícia Militar, conseguiram prender 3 pessoas que estavam em 2 veículos. Os 2 primeiros, eles vinham como batedores, para informar se havia blitz na estrada ou outro tipo de acontecimento. O segundo carro vinha propriamente com a droga. Os 3 homens foram detidos ontem no pedágio do município de Rio Novo do Sul. Essa foi uma continuidade da Operação Arquipélago, iniciada na semana passada e que colocou atrás das grades 26 pessoas. A polícia acredita que todos os detidos façam parte de uma organização criminosa, responsável por distribuir armas e drogas em todo o Espírito Santo. Entre os integrantes da organização criminosa, DJs e MCs, alguns foram presos na semana passada, mas assim mesmo seriam os receptores das drogas apreendidas ontem. Eles têm vínculo com a organização criminosa, sim, e inclusive essa droga que estava vindo era para abastecer os pontos que nós atacamos na última quinta-feira. A polícia pede ajuda da população para que todos os integrantes da organização sejam colocados atrás das grades, inclusive o NEM, considerado perigoso e um dos mentores do bando. Ligar 181, que é o Disque Denúncia, a identidade é preservada. E cabe ressaltar também que quem estiver guardando drogas e armas e escondendo algum foragido dessa operação que nós deflagramos, também estará incorrendo no crime de integrar organização criminosa. Criança sobe em brinquedo no 3º andar de um prédio e cai da varanda. Ana Luísa Silva Matos, de 1 ano e 6 meses, despencou do 3º andar do prédio onde morava. De acordo com vizinhos, na hora do acidente estavam em casa mãe e filha. Enquanto a criança brincava, a mãe foi ao banheiro. Foi neste momento que a criança caiu. Estava sentado, aí eu vi a menina botando a mão assim para tentar segurar. Aí quando a neném não conseguiu, só vi o troço cair. Aí a outra falou assim, não, é uma boneca. Aí nós, não, é uma neném. Aí nós corremos para ver, era a menina caída no chão. A família morava na casa há 3 meses e o andar não tinha tela de proteção. Pastor é assaltado em agência bancária. Os criminosos levaram o dinheiro do dízimo, mas acabaram detidos e entregaram o suposto mentor do crime, um segurança da igreja que era o homem de confiança. Esse menor de 16 anos e Manassés Lacerda da Silva, de 20, foram os responsáveis pelo assalto. Com eles, após uma abordagem da Polícia Civil, foram encontrados mais de R$21 mil em dinheiro. Cheques totalizando quase R$2 mil também estavam na mochila dos jovens. Essa arma teria sido usada no crime. Os detidos confessaram à polícia que o dinheiro que estava com eles havia sido roubado no início da manhã desta segunda-feira. O assalto aconteceu em uma agência bancária no centro de Vitória. A vítima foi um pastor de uma igreja também do centro, que contou que o dinheiro era o dízimo dado pelos fiéis durante o final de semana. Ele afirmou que assim que entrou na agência, ele foi abordado por 2 dos meliantes que mostraram arma de fogo para ele e pediram a mochila com o dinheiro. Ele prontamente forneceu a mochila para que não fosse alvejado por tiros. Os rapazes apontaram o mentor do assalto. Isaías Menegucci Rodrigues, de 31 anos, prestava serviço para a igreja há 3 anos. Ele era o homem de confiança e, como sabia da movimentação financeira, tramou o assalto ao pastor. Quem havia informado para eles que o pastor ia fazer esse depósito numa agência bancária
seria um prestador de serviços da igreja, da própria igreja. Isaías foi detido quando saía de casa. Com ele, mais de R$7.000 e uma arma. Ele confessou também que, com frequência, fazia retiradas da igreja sem ser notado. Ele disse que esse dinheiro é proveniente de pequenos furtos que ele vinha fazendo dentro da própria igreja. Além desse roubo de hoje, ele sozinho já vinha furtando pequenas quantias. Com o vigilante também, com esse prestador de serviços da igreja, também foi apreendida uma pistola calibre 380, munição, carregador e algemas. Tragédia na volta para casa. 2 amigos morreram depois da viagem de férias. O carro ficou destruído. O acidente aconteceu em Macaé, no Rio de Janeiro. Os 4 amigos de Guarapari voltavam de um cruzeiro. Jorge Maicon Soares e Sandro Passos da Rocha morreram na hora. Viviane Araújo, que também estava no carro, sobreviveu. Segundo a polícia, o condutor do caminhão que atingiu o carro dos amigos teve um mal súbito, invadiu a contramão e bateu de frente no veículo. Jorge Michael tinha 22 anos e era dançarino da banda de forró e axé Os Prateados. Inconformada, a mãe olhava as últimas fotos da diversão no cruzeiro e no Cristo Redentor, já no caminho de volta para casa. Na Grande Vitória, 80 pessoas desaparecem todos os meses. Boa parte é encontrada, mas há casos que intrigam a polícia, viram um grande mistério. A família de Fernando César Farias parece ter perdido a esperança de encontrar o vendedor com vida. Fernando desapareceu no dia 23 de setembro, quando seguia para um encontro em Guarapari com uma mulher que conheceu pela internet. Depois desse dia, foram encontrados pertences do vendedor, mas nenhum sinal do próprio Fernando. Meses depois do desaparecimento, o tio acredita que o sobrinho foi vítima de uma emboscada. Ele tinha algum dinheiro emprestado com várias pessoas e isso pode ter sido levado à sua execução, que até hoje não foi encontrado. A nossa suspeita é que ele deve estar morto. Muitas famílias no Espírito Santo vivem a angústia de ter um parente desaparecido. Dados da Polícia Civil revelam que por mês na Grande Vitória, cerca de 80 pessoas desaparecem. De janeiro a novembro, 894 pessoas desapareceram na Grande Vitória. Cerca de 80% delas foram encontradas. Grande parte, de acordo com o delegado, deixa o lar voluntariamente. Ela não avisa os familiares ou as pessoas próximas ali, ou porque ela realmente constituiu uma nova família, fugiu com o namorado, ou qualquer outro motivo, ela decidiu abandonar aquele convívio familiar. Isso é mais de 80% dos casos. Do total de 795 encontrados, 18 estavam mortos. O caso de Jéssica Oliveira, de 19 anos, representa esse número. A jovem estava desaparecida desde o dia 29 de novembro, após sair de uma festa em Flechal, Cariacica. No final da tarde de ontem, o corpo de Jéssica foi encontrado em Cangaíba, também no município. A orientação da Polícia Civil em caso de desaparecimento de algum familiar é não esperar muito tempo para iniciar a procura. Não existe um prazo de 24 horas, isso é mito. A partir do momento que ela sentiu a falta do seu ente familiar, fugiu da rotina, a pessoa... Primeiro, a orientação da polícia é procurar com amigos e parentes, saber o paradeiro. Não tem nenhuma notícia, passar nos hospitais do DML, não encontrou, vem diretamente na polícia. A Delegacia de Desaparecidos fica no bairro Santa Luísa, em Vitória. O telefone é 3137-9065. Na Serra, o sofrimento de um idoso com várias complicações de saúde. Ele esperava há dias por uma vaga num hospital. Conseguiu, mas nada de transferência. No vídeo feito pelo celular, o drama da família de seu Joaquim. O aposentado tem 75 anos e na noite de sábado foi levado às pressas para a unidade de pronto atendimento de Serra Sede. O mal de Parkinson debilitou muito a saúde dele e no fim de semana ele enfrentou uma forte febre por conta de uma grave infecção urinária. O quadro dele é preocupante. Ele está sentindo, hoje ele chorou muito, ele está sentindo dor, ele sente muita dor.
é que ele não se move mais, entendeu? A gente que tem que virar ele de um lado para o outro, ele não consegue se alimentar, não está conseguindo engolir o remédio, que é muito remédio. A situação de seu Joaquim está piorando, ele precisa ser atendido em um hospital. Uma vaga foi disponibilizada em Santa Maria de Jetibá, mas a remoção não acontece. Se faz mais de 24 horas que a ambulância está chegando, a ambulância nunca chega. O UPA sempre liga para lá para a ambulância vir, a ambulância não vem. Meu pai precisa ser transferido imediatamente para que ele tome os cuidados lá no hospital. A espera pela ambulância tem aumentado a angústia da família. Eu tenho medo que meu pai venha, porque ele morre, né? É triste, ele está lá ruim. É cada vez mais ruim. Bom, e finalmente o seu Joaquim foi transferido hoje à tarde. Olha só a cena na porta de uma delegacia. Em alguns momentos, a cabeleireira até fez graça em frente às câmeras. Se jogou no chão e esperneou. E os militares tiveram que usar a força para levá-la até a delegacia. A detida até deu um golpe na estrutura da viatura. A polícia foi acionada pelo namorado da mulher. Ele afirmou que estava sendo agredido por ela. Os hematomas e arranhões ficaram espalhados pelo corpo dele. Ele contou que a confusão começou porque a cabeleireira não aceitou o fim do relacionamento. Eu falei, pelo menos não dá mais, eu não aguento mais isso aqui. O vendedor disse ainda que a namorada pode ter misturado álcool com remédio para dormir, o que pode justificar a forma que ela ficou totalmente transtornada. Poliane foi autuada por agressão e dano ao patrimônio público e levada para o presídio. Eu não tenho nome sujo! Boa de briga, hein? A seguir, tatuador é preso com várias cartelas de LSD e tabletes de maconha. A gente já volta em um instante só. Um tatuador foi preso no sul do estado com LSD e maconha. Com Vitor Ramos, de 29 anos, a polícia encontrou várias cartelas de LSD e tabletes de maconha. Ele tem um estúdio de tatuagem em Guaçuí, na região do Caparaó, e a suspeita é que a droga seria vendida no local. O material foi trazido de ônibus de São Paulo. Vitor não tem passagem pela polícia e foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. Foi autuado por tráfico interestadual de drogas. E a gente fica por aqui, lembrando que a greve de ônibus acabou. Amanhã, frota normal na rua. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.